Olá, boa noite, sejam bem-vindas a mais uma live, a nossa última live de aquecimento antes do evento Desmiome-se. Sejam muito bem-vindas, todas vocês que estão chegando hoje, vocês que estão comigo desde a semana passada aqui, me acompanhando todos os dias à noite. Um prazer estar aqui hoje falando com vocês mais uma vez. Hoje nosso assunto vai ser sobre alimentos que mulheres com mioma devem utilizar. Vocês que estão chegando aqui, participaram das outras lives, participaram de alguma live, de todas, enfim, podem contar um pouquinho para mim? Hoje é a nossa última live antes do nosso evento. Obrigada! Você eu já conheço daqui das lives, já. Como eu falei, né, a gente vai conhecendo algumas pessoas, né, alguns rostinhos, alguns nomes. E o da Alexandra eu já conheço. Todas, tá vendo? Não é à toa. A Eliane também, já conheço quando eu fazia live de manhã, a Eliane estava aqui comigo. Bom, meninas, sejam realmente muito bem-vindas. Hoje é a nossa última live antes do nosso evento, do Desmiome-se, né? Foram 8 lives, né? Essa está sendo a 8ª live. Nós tivemos 2 semanas de live. Para quem não estava aqui, ó, a Edilândia tá dizendo que ela é nova. A Tati tá dizendo que assistiu todas as lives, que foram espetaculares. Eu fico muito feliz, tá? A Kelly tá dizendo que é a primeira vez. Sejam muito bem-vindas. Eu agradeço de coração quem tá aqui já desde a semana passada assistindo as lives. Mas para vocês que chegaram hoje, todas essas lives, né, todas que eu fiz, elas estão salvas numa playlist no meu canal do YouTube, tá? Então, se vocês pesquisarem lá no YouTube... Ah, tá falando que as minhas unhas estão lindas. Eu fiz hoje, né? Eu gostei também, tá combinando até com o meu batom, né? Obrigada. Ontem tava feia, né? Mas hoje eu fiz. Então, meninas, lá no YouTube, então, no meu canal Thais Pires, vocês vão ver todas as lives, estão todas lá. Mas quando acabar aqui a nossa live de hoje, eu vou deixar o link aqui, como eu tenho feito todas as noites. Eu deixo o link aqui nos stories, vocês clicam e vão ter acesso a todas as outras lives. Então, assim, nós falamos todos esses dias, né? Falamos de suplementos, né? Então, a gente teve uma live para falar de suplementos que mulheres com mioma podem utilizar. Suplementos que mulheres com mioma não devem utilizar. Então, foram 2 dias para falar de suplementos. Falamos também do uso da vitamina D. Falamos do uso de chás, né? Chás para utilizar na saúde de mulheres com mioma. Eu falei do chia amarelo, falei da unha de gato, falei do chá verde, falei de outros chás também. Falei também café, o uso de café na vida de mulheres com mioma. Falei também dos alimentos que as mulheres devem evitar, que foi na live de ontem. E na live de hoje a gente vai falar sobre os alimentos que vocês, né, que eu tento priorizar na minha vida, tá? Então, a aula de hoje vai ser assim, alimentos anti-inflamatórios que mulheres com mioma devem priorizar. São alimentos que ajudam a saúde de mulheres com mioma por vários motivos, tá? Nininha tá dizendo que é a primeira vez. Sejam bem-vindas. Então, só pra gente fazer aquele combinado, se vocês tiverem dúvida, porque em todas as lives eu falo, né? Eu gosto de falar, quem me conhece aqui já sabe que eu falo pra caramba, mas eu deixo uma parte da live pra responder as perguntas, as dúvidas de vocês. Então, aquelas que quiserem ter a sua pergunta respondida, quando vocês deixam pra mim no balãozinho, esse balãozinho com interrogação, eu consigo me organizar no final da live e olhar, tá? E aí eu vou selecionando algumas por conta do tempo, né? Que o Instagram me dá 1 hora de live, então eu vou respondendo. Agora, se vocês forem fazendo os comentários, às vezes quando passa aqui e eu consigo olhar, eu até respondo, mas não é garantido, tá? É mais fácil pra mim quando vocês colocam num balãozinho. Inclusive, queria pedir uma ajuda de vocês. Se porventura entrarem pessoas depois do início da live e começarem a fazer perguntas nos comentários, vocês que já estão aqui desde o início, se puderem escrever para as pessoas, deixa a pergunta no balãozinho, para eu toda hora não ter que ficar parando para poder falar sobre isso, né? Porque às vezes as pessoas entram depois e elas acabam não sabendo, tá? Então, meninas, eu imagino que vocês que estão aqui já se inscreveram no evento, né? E se estão aqui,
eu penso em dois motivos. Ou vocês são mulheres que têm miomas, ou são mulheres que tiveram miomas. Para quem não conhece a minha história, eu sou uma mulher que tive mioma. E o que eu sempre falo, o acompanhamento, né? A alimentação, ela deve ser muito parecida para quem teve e para quem tem mioma. Por quê? Porque quem teve tem que cuidar. Hoje mesmo eu fui ao médico, né? Eu fui ao ginecologista e estava conversando com ele sobre isso. E ele falando, né, sobre essa questão. Uma pessoa que teve o mioma, ela precisa cuidar. Por quê? Porque ela tem receptores ali no útero para receber o estrogênio. Então tem que tomar conta, né? Tem que cuidar dessa alimentação independente de agora. Agora meu útero tá lindo, né? Sem mioma, no tamanho, no volume normal. Mas se eu não cuidar, eu tenho muito mais chances do que uma mulher que nunca teve mioma de ter novos miomas. Então a gente tem que cuidar, tá? E se você também tá aqui e não tem sintomas, dê graças a Deus por isso, né? Mas cuide por quê? Porque durante anos eu negligenciei e aí não sabia, né, que podia cuidar da alimentação e aí os miomas cresceram e depois eu tive um monte de problema. Então vocês, se não tiverem problemas, agradeçam, mas não deixem de cuidar, tá? E a gente cuida como? Eu sempre falo que existem 3 pilares para alimentação contra mioma, para nutrição contra mioma. É você cuidar da mente, cuidar da saúde do corpo e cuidar da atividade física. Então são 3 pilares, tá? Gravem isso. Mente, corpo, para alimentação e atividade física. Por quê? Não adianta você se alimentar bem e não fazer atividade física. Não adianta você ser muito estressada. Eu entendo que todas nós vivemos num mundo, né, que a gente tem estresse a todo momento. Porém, existem técnicas, né, que a gente faz para poder amenizar esse estresse. Ou então, não faz com que a gente fique o tempo inteiro vamos dizer assim, o tempo inteiro alimentando a tristeza, alimentando a ansiedade, alimentando a raiva. Isso tudo não é bom para quem tem mioma. O que eu mais ouvi de mulheres, né, que eu atendo em consultório, que tem mioma, antes e depois da pandemia, foi absurdo o como os miomas cresceram. Por quê? Todo mundo ansioso, né, com medo, estressado, comendo um monte de porcaria. Tudo isso contribuiu para o crescimento dos miomas. Então, tem muita relação. O estresse, ele muda os nossos hormônios e isso pode desencadear crescimento de mioma, tá? Então, vamos cuidar da nossa mente por conta da saúde como um todo. E também tem estudos que mostram que a prática de atividade física regular é um fator protetor para mioma. O que é a prática de atividade física regular? Não é você fazer atividade física hoje e só lembrar da atividade física daqui a uma semana, não. Regular é pelo menos, no mínimo, 3 vezes na semana, tá? Eu diria que 4, 5 vezes na semana você fazer atividade física. Que atividade física? De início, o que você gosta. Você gosta de caminhar? Caminha. Gosta de correr? Corre. Gosta de dançar? Dança. Pedalar, fazer funcional, crossfit, natação, o que for, tá? É importante vocês fazerem atividade física, mover o corpo. Porque isso vai, além de ajudar a controlar, né, estresse, vai fazer com que vocês fiquem menos ansiosas, vai promover perda de peso para aquelas mulheres que precisam engravidar. Precisam engravidar, não, precisam emagrecer, né, por conta dos miomas. Porque, lembrando aqui, mioma, né, tem relação com gordura. Então, pessoas que estão acima do peso, pessoas que têm sobrepeso, obesidade, têm risco maior de ter mioma. E a atividade física vai entrar nessa. A atividade física, ela vai ajudar mulheres que têm mioma a emagrecer, né? Com alimentação só você emagrece? Sim, com alimentação a gente consegue emagrecer. Contudo, com a atividade física, a gente tem outros benefícios e também facilita o processo de emagrecimento. Quando você faz atividade física, você fica
mais livre para comer um pouquinho mais, porque se você não faz atividade física, você tem que ter uma redução calórica maior. Então, meninas, a atividade física é um dos pilares do tratamento. Não fujam dele, tá? Dos exercícios. Eles têm que estar ali na vida de vocês. E comecem fazendo o que te dá mais prazer, tá? Semana passada, eu comecei a fazer aula de tênis. Eu tinha isso, assim, na minha vida, né? Uma vontade de treinar, de testar, de tênis há muito tempo. E eu nunca tinha feito. E aí eu me matriculei para começar. Um dia antes, eu fiquei nervosa. Eu falei assim, meu Deus, pra que eu fiz isso? Pra que eu me matriculei numa atividade de tênis? Vou pagar maior mico, vai ser maior vergonha, né? Eu, já burra velha, como dizia minha avó. Então, eu não desisti porque já estava pago. Mas quando eu fui, foi tão maravilhoso. Eu falei assim, cara, que bom que eu vim. É isso que eu quero, sabe? É uma atividade física, né? Claro, eu faço outras atividades físicas, mas essa é diferente, assim, pra mim. Então, assim, me tirou da zona de conforto. E é algo que quando eu tô lá, eu não fico pensando, ai, tô aqui puxando peso e contando 1, 2, 3, 4. Não é isso. É algo que o tempo passa e te dá prazer. Então, façam isso, procurem alguma atividade. Outra coisa que eu adoro fazer é andar de bicicleta. Então, assim, quando eu não tô com vontade nenhuma de ir pra dentro da academia, eu vou andar de bicicleta. Por quê? Eu tô praticando uma atividade física, mas ao mesmo tempo eu estou esparecendo. Então, assim, tentem fazer isso, tá? Podem fazer também atividades no YouTube. Tem vários vídeos no YouTube de graça que você pode fazer atividade física. Eu lembro bem que na pandemia eu fazia direto essas atividades. Na sala, ficava lá e suava pra caramba. Atividades de 20 minutos, de 30 minutos, você escolhe e você faz. Então, a gente não tem que ter desculpa, tá? Problema todo mundo tem, é difícil pra todo mundo, tá? Eu tenho ultimamente dormido super tarde, errado, né? Tenho dormido 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, por conta dos preparativos para o evento. Apesar de vocês pensarem que estar aqui é só ligar o celular e estar aqui, não. Tem muita preparação antes, né? Então eu tenho dormido mais tarde e, é claro, eu acabo ficando desanimada, com preguiça, mas aí eu penso, não, eu tenho um objetivo, que é cuidar da minha saúde. Então isso é mais forte do que a preguiça para poder eu ir, tá? Então todo mundo tem problema, todo mundo, né? Vocês, eu, enfim. Mas a gente tem que mudar, né? Tem que ultrapassar e ter objetivos, ir além do que os problemas, pensar na nossa saúde, na nossa vontade de estar bem. Eu vi aqui, mensagem de pessoas dizendo, né, o quanto estão sentindo, que deixaram de ir para o trabalho por conta do fluxo intenso. Eu entendo exatamente o que é isso. Para mim era um pavor ter que sair de casa quando eu estava menstruada, né? Eu ficava de fralda, de absorvente interno, mas ainda assim não era garantido que ia ficar tudo bem. Então, assim, às vezes eu andava eu ia para algum lugar, sentava, levantava, a cadeira estava suja, era muito vergonhoso. Então eu entendo muito. Então a gente tem que cuidar, não tem jeito. Tem que sair da zona de conforto, né? De conforto entre aspas, porque não tem nada de confortável viver sentindo dor, né? Viver com vergonha, com medo de sair na rua, não tem nada de confortável nisso. Mas então vamos lá. Qual é a dica número 1 para vocês, né? Da alimentação, porque eu já falei da atividade física, é indiscutível, mas a alimentação. O que protege, o que ajuda a mulher com mioma? É consumir frutas, legumes e verduras. Não esperem, até é importante falar aqui, que eu vá falar coisas de outro mundo, não. O que eu vou falar para vocês, talvez vocês já saibam. Eu só vou falar de uma maneira diferente e vou ajudar vocês a criarem dentro de casa um ambiente para que isso seja facilitado. Então, é comer frutas, legumes e verduras todo dia. Não adianta, é feriado, é carnaval, é Natal, é Páscoa. Todo dia a gente tem que comer saudável. Ainda que você vá comer uma besteirinha, ainda que você vá comer algo diferente, você não deve deixar de comer naquele dia frutas, legumes e verduras. Porque o que acontece? Quando a gente tem assim, tá de férias, né? Vou chutar o balde geral. Aí come um monte de porcaria. Quando vê, passaram-se 10 dias e você não colocou fruta no seu organismo, você não comeu uma salada, não comeu um legume. Eu tô de férias. O corpo não tem isso não, o corpo não tira férias.
Então, a gente tem que, mesmo que vá comer a pizza à noite, que vá comer o hambúrguer, que vá comer, enfim, o salgado que você gosta, a esfirra, não deixem de se alimentar saudável. Isso é importante, né? E os estudos falam que o que é fator protetor para mulher com mioma? Comer diariamente, todo dia, 4 porções de frutas, legumes e verduras. Então, meninas, não tem para onde correr, é comer. Então, como é que você divide isso ao longo do seu dia? Você pode comer 2 frutas e 2 porções de legumes. Uma de legumes e uma de salada. E aí você pode comer no café da manhã, uma fruta. No almoço, uma porção de salada e legumes. No jantar, uma porção de salada. No lanche da tarde, uma fruta. Ou de sobremesa, uma fruta. Então, organizem a vida de vocês para vocês comerem frutas, legumes, verduras, salada, todos os dias. Inclusive, né, quando eu falo salada, inclusive legumes crus. Eles falam, né, os estudos mostram que os legumes crus têm benefícios que às vezes são perdidos quando a gente cozinha. Então, tem que incluir na sua rotina. E aí, o que eu ouço, né, de desculpa? Ah, mas se eu comer salada, ela vai estragar, porque na minha casa só eu como. Então, eu não compro. Se eu comprar, fruta vai estragar. Vocês podem comprar frutas em quantidades pequenas. Vocês podem comprar um tipo de salada por semana. Então, assim, compra um pé de alface e come ele a semana inteira. Na semana seguinte, você compra rúcula. Porque assim, ó, só estraga se você não comer. Tô mentindo? Não, né? Só vai estragar a salada se você não comer. Se você higienizar e comer ela todos os dias, não vai estragar. Então, assim, marido não come, o filho não come, não é desculpa para vocês não comerem. Tentem colocar essa prioridade para vocês. Então vai lá no sábado, no domingo, tem feira perto de casa? Compra na feira. Não tem? Vê um dia para ir no sacolão, para ir no mercado. E escolha um dia que seja um pouco mais tranquilo na rotina de vocês. Comprem a saladinha, já deixe higienizada na geladeira. Eu sempre faço isso. Porque assim eu percebi que fluía melhor pra mim. Então eu boto nas vasilhinhas, coloco entre as folhas higienizadas papel, toalha. E aí aquele papel toalha vai absorvendo a umidade da folha. E isso tende a durar mais aquela folha. E o que eu vou fazendo? Abrir, a folha tá muito molhada, eu tiro a folha e troco por uma outra sequinha. Tá? Então, aí na hora de montar a saladinha, já tá tudo lavado. Eu só vou lá, pego, corto com a mão. Não uso faca para cortar salada. Eu corto as folhinhas com a mão, tá? E aí, a gente utiliza essa salada a semana inteira. Não quer comer junto com a comida? Faz um prato de salada antes da comida e come. Vai à noite lanchar, vai sair. Come uma saladinha antes, pelo menos você já garantiu seus nutrientes. Então, tentem usar isso. Tô vendo aqui, ó, Isadora perguntou, consumir sucos naturais também é válido? É válido, porém não é o mais indicado. Por quê? Dependendo do suco que você utilize, ele pode ter alto índice glicêmico. Então, assim, se você usa suco de laranja, se você usa um suco de melancia, então vamos preferir sempre comer a fruta. Agora sim, tem sucos verdes que você pode fazer de manhã, que vai ser fonte de ferro, vai ser fonte de magnésio, vai ser fonte de ácido fólico. Aí é interessante utilizar. Mas evitem ficar usando suco como se fosse a cota da fruta do dia, tá? Porque eu sempre falo disso, dou um exemplo. Você chupa uma laranja, mas com uma laranja você não faz um suco. Então, quando você vai fazer o suco, você usa muito mais laranja. O que que acontece? A quantidade de carboidrato que tem ali naquele copo que você usou é muito maior. E isso facilita o ganho de peso, tá? Então, eu não indico consumir suco. Não é uma opção péssima, mas não é a melhor. A melhor é comer a fruta, tá? E aí, Thaís, qual a quantidade? Tenho em média aí, né, dentro dessas 4 porções, a faixa de 200, 300 gramas de legumes e verduras por dia, tá? É claro que se for só folha, vai ser um volume gigantesco, né? Porque a folha, ela pesa pouco. Mas se você coloca aí cenoura, beterraba, abobrinha, tudo isso vai contribuir, tá? Então aí, o que é interessante? A gente tem uma refeição colorida, tá? É isso aí mesmo que vocês já estão cansados de ouvir. Refeição colorida. Mas para mulher com mioma, priorizem vegetais verdes escuros,
tá? Porque os vegetais verdes escuros são fontes de ferro. Então, priorizem vegetais verdes escuros. Priorizem também esses alimentos porque são fontes de fibra, tá? Então, vão ajudar ao intestino, para aquelas que têm problemas com constipação. Então, vocês, por favor, passem a comer frutas, legumes e verduras todos os dias. Outra coisa importante, simples, né? Água. Tem que beber água. Inclusive, eu vou beber a minha. Tem que beber água, porque a água vai ajudar a eliminar as impurezas. E, gente, é uma coisa tão simples de fazer, né? É o mínimo, assim, é o mais simples. Tem pessoas que às vezes não bebem água por falta de organização, porque esquecem, porque tem preguiça. Então, assim, é o mínimo. A água é a coisa mais fácil de vocês conseguirem beber por dia. Só pegar lá uma garrafa de vidro ou de aço inoxidável, e aí vocês vão utilizar aquela medida ali, ó. Eu tenho que beber 3 litros de água por dia, então se a minha garrafinha tem 1 litro, tem que ter a meta, tem que bater a meta, 3 garrafas dessa por dia. Porque se a gente fica bebendo, pegando copo, tá? Se a gente pega um copo, a gente perde. Eu lembro que eu fazia isso, eu não usava garrafa, eu usava copo. E aí eu pensava, não vou esquecer quantos copos eu bebi. Só que o dia ia passando, eu me esquecia quantos copos eu tinha bebido. E aí chegava no final do dia, eu não tinha noção se eu tinha bebido muita água ou pouca água. Até tinha, né? Se eu olhasse meu xixi, eu via lá, se o xixi tá escuro, eu bebi pouca água. Se tá claro, eu bebi mais água. Mas quanto, né? Então a garrafinha te dá essa facilidade de você medir quanto você tá bebendo de água. E é importante, não negligenciem. A água tem que ser consumida diariamente nas quantidades próprias para vocês. Qual é a quantidade própria? 35 ml por cada quilo. Então você vai lá ver o seu peso, multiplica por 35 ml e vai saber a quantidade de água que você vai ter que beber. Isso é o mínimo, tá? E aí, meninas, a gente tem que beber sim água, comer frutas, legumes e verduras. Por quê? Porque frutas, legumes e verduras, elas têm cor. Essas cores são pigmentos e cada pigmento desse natural tem um benefício para nossa saúde. Então a gente tem o licopeno, que tá lá no tomate, tem os carotenoides que a gente tem lá na batata doce, a gente tem no mamão, na cenoura, a gente tem antocianinas, astaxantinas, clorofila. Então a gente tem vários compostos nos vegetais, conforme as cores, que vão ter propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, que são importantes pra gente, tá? Então, temos que usar frutas, legumes e verduras. E mais, nas frutas, legumes e verduras, a gente tem vitaminas e minerais. Quais são as vitaminas mais importantes para mulheres com mioma? Vitaminas e minerais. Vamos lá. Vitamina A é muito importante para mulher com mioma. Vitamina C, vitamina D, que eu falei dela aqui, né? Vitamina D é importantíssima, tá? De minerais, a gente tem o magnésio. O magnésio, ele ajuda nas cólicas, ele ajuda nas dores, ele ajuda a aliviar o inchaço. Temos zinco e selênio, 2 nutrientes maravilhosos, antioxidantes. Onde a gente encontra zinco? Zinco a gente encontra nas sementes, a gente encontra zinco no ovo, tá? A gente encontra zinco na aveia, a gente encontra selênio aonde? Na castanha do Pará. Castanha do Pará é a nossa maior fonte de selênio, tá? Vitamina D, pegando sol, suplementando. Tem que suplementar, não tem jeito, essa é a verdade, tá? Vitaminas do complexo B, né? B1, B2, B3, B5, B6, B12, B9, né, que é o ácido fólico, a gente encontra nos legumes de modo geral. A B12 nos alimentos de origem animal. Então, queijos, leite, ovo, nas carnes, no frango, a gente encontra a vitamina B12. Então, assim, qual é a premissa? Alimentação variada, colorida, comida de verdade. Plantou, deu na terra, você pode comer,
tá? Evitem o que eu falei ontem, as comidas de pacote, condimentadas artificialmente, tá? Ricas em sódio, em gordura trans, porque essas de pacotinho, elas não têm micronutrientes, elas não têm as vitaminas, os minerais que são importantes para a nossa saúde, para ajudar a desinflamar o corpo, para ajudar a aliviar a cólica, para ajudar a reduzir fluxo menstrual. Pelo contrário, elas vão aumentar o fluxo, porque vai te dar mais, você vai estar mais inflamada. Então, meninas, é comer saudável, tá? Outros, eu vou pontuar aqui alguns nutrientes que vocês talvez já tenham ouvido falar. Resveratrol, né? Já ouviram falar do resveratrol? Conhecem o resveratrol? Digam aí pra mim se vocês conhecem o resveratrol. É um nome estranho, mas é um nutriente maravilhoso. A Kelly tá dizendo que não conhece. Então, a Ale também tá dizendo que não. Maravilha. Então, vamos lá. O que é o resveratrol? O resveratrol, ele é um fitoquímico, é uma substância que tem dentro dos nutrientes. Que nutrientes ele tem? Casca da uva roxa, tá? O vinho tem resveratrol, mas aí o vinho também tem álcool, então a gente tem que ter um cuidado maior, tá? Então, ó, basicamente, quais são os alimentos que tem mais resveratrol? Os alimentos roxos têm resveratrol, mas qual é a principal fonte? A uva roxa e o amendoim. Sabe aquela pelinha vermelha do amendoim? Então, essa pelinha é rica em resveratrol. O resveratrol é um potente antioxidante, muito falado, inclusive, além de a gente utilizar para mulher com mioma, ele é muito utilizado para mulheres que têm endometriose, para ajudar na dor, tá? Então, assim, consumam resveratrol. E o resveratrol, ele pode ser suplementado, tá? Mas se a gente só pensar em suplementar tudo, a gente vai ter um prato cheio de cápsula, né? Só que, na verdade, a gente pode utilizar na nossa rotina. Vamos lá, vamos pensar aqui, ó. Raciocinar e colocar em prática o que a gente está aprendendo. Você tem que comer fruta. Fruta é importante para quem tem mioma. Resveratrol também. A uva tem resveratrol. Então, na hora de escolher a fruta, você já pode pensar o quê? Opa, na uva. Que cor de uva eu vou escolher? A uva roxa. Porque a uva roxa é rica em resveratrol. E aí, outra dica. Também existe um outro componente desses legumes chamado de quercetina. A quercetina, ela é importante e está dentro da maçã, do alho, da cebola, casca de cebola, principalmente casca de cebola roxa, é rica em quercetina. Sendo que quercetina, junto com resveratrol, elas são potencializadas, ou seja, os efeitos são melhores, são mais benéficos para o corpo. Então, uma dica que eu sempre gosto de dar, na hora de comer a fruta, coma uva com maçã. No seu lanche da tarde, de repente, bota um pouquinho de uva com maçã, chia, que é fonte de ômega 3, olha que maravilha, né? Então, assim, vamos consumir os alimentos pensando assim, o que eu tenho aqui de nutriente importante e que vai me nutrir, que vai nutrir meu útero? Então, você já sabe, a uva e a maçã são dois alimentos que, além de serem frutas, são fontes de alguns nutrientes importantes, resveratrol e quercetina. Não precisa saber o nome, só precisa entender que tem que usar a uva e a maçã, tá? E aí, a maçã, você também pode fazer ela com um pouquinho de canela. E aí você coloca no micro-ondas 30 segundos, que vai dar uma cozidinha na maçã. Ou para aquelas pessoas que não têm micro-ondas, você pode colocar ela numa frigideira, colocar um pouquinho de água, deixar ela cozinhar. Depois você vai e salpica canela. Se tiver na TPM com aquela vontade louca de comer doce, coloca um fiozinho de mel na maçã, bota ela para dar uma cozidinha e depois bota a canela. Maravilhoso, vai te ajudar na vontade do doce e vai ser saudável para você, tá? A chefe Lugon, que inclusive é minha amiga, tá aqui dizendo, pode fazer chá de casca de cebola roxa? Sim, inclusive, às vezes quando eu compro a cebola roxa orgânica, eu uso a casca para fazer chá, sim. Uso de vez em quando, tá? Então, pode e é maravilhoso, porque realmente é na casca da cebola que estão os maiores benefícios, tá? As maiores propriedades, tá bom, Kel?
Bom, então, meninas, o resveratrol é um, a quercetina é outro. Então, vocês já gravem aí. Uva roxa e maçã. Não significa que vocês estão proibidas de consumir a uva verde, tá? Não é isso. Mas é que a uva roxa é que tem as maiores propriedades. E outra coisa, não sei se vocês já experimentaram congelar a uva e comer. Gente, fica maravilhoso, parece um sorvetinho. Pega as uvinhas, separa do cachinho, coloca numa vasilhinha, bota pra congelar e depois come. Fica divino. Eu vi isso uma vez numa dica de Reels, assim, no Instagram. E aí eu falei, não deve ficar bom. Um palavrão aqui, porque fica muito gostoso. A uva por dentro fica parecendo um sorvete. Só isso, é só pegar a uva e colocar ela pra congelar. Só isso, nada mais. Mata a vontade de doce nesse calor que tá fazendo aqui no Rio de Janeiro. Não sei, e na maioria dos estados, né, do Brasil está fazendo bastante calor. Então, a estação Receita, né, claro, ela já deveria conhecer essas dicas. Tá dizendo que ela faz, né, que já fez e fica muito bom. E fica mesmo. Façam, fica bem gostoso. É uma maneira de vocês utilizarem um lanchinho de forma diferente e sendo saudável, tá? Então, meninas, a quercetina com resveratrol são ótimos e, se possível, já usar junto. Assim como a cúrcuma. A gente já falou da cúrcuma nos suplementos, né, que mulheres com mioma podem utilizar. Então, eu enfatizo aqui, a cúrcuma pode ser a raiz, pode ser o pozinho da cúrcuma e que vocês podem utilizar de N maneiras, como shot. Ontem, inclusive, eu fiz um shot, eu nem postei pra vocês, mas eu vou mostrar pra vocês amanhã. Hoje eu não fiz, amanhã eu vou fazer de novo. Um shot de maçã orgânica, né, de vinagre de maçã orgânica, com cúrcuma, pimenta preta e um pouquinho de água morna. Caraca, o troço é muito ruim, não é bom, tá? Mas é saudável, não é gostoso, nem um pouco. Na hora que eu fiz, eu pensei assim, é ruim mesmo, né? Porque eu vou experimentando tudo que eu vou passando pra vocês, que eu passo pras pacientes, mas falar que tudo é gostoso não é. Mas é bom, é saudável, ajuda, né, a gente a desinflamar o corpo. Então é isso. Então você pode usar cúrcuma no shot, você pode usar cúrcuma no ovo. Então vai fazer o ovo mexido, assim, olha, no arroz, a Paula tá dizendo aqui que usa cúrcuma no arroz. É ótimo colocar a cúrcuma no arroz, colocar a cúrcuma no frango, pode colocar no macarrão, pode colocar no purê. Às vezes eu faço aipim cozido e eu coloco cúrcuma. Fica amarelinho parecendo batata, né? Não o gosto, mas a aparência, né? Quando eu cozinho grão de bico, eu coloco a cúrcuma no grão de bico, ele fica bem amarelinho. Quando eu faço cuscuz marroquino, eu coloco cúrcuma. No ovo, eu amo colocar cúrcuma no ovo. Então, assim, se você é daquelas que tanto faz, gosta de ovo cozido e gosta de ovo mexido, prefira fazer o ovo mexido pela questão do que você pode colocar nele. Porque quando você come o ovo cozido, quando você come o ovo cozido, você cozinhou o ovo e não pode colocar nada ali de benefício, né? Mas se você faz um ovo mexido, você pode, vamos lá, olha a quantidade de coisa que você pode colocar no ovo mexido. Você pode colocar cúrcuma, eu boto tudo junto, tá? Aí eu coloco a pimenta preta, porque vamos lembrar, a pimenta preta, ela potencializa a ação da cúrcuma. Então você pode colocar orégano. Então, para aquelas mulheres que têm constantes crises com candidíase, com infecção urinária, o orégano é ótimo. Então, pode colocar no ovo também cúrcuma, pimenta preta, orégano, tá? E aí vocês podem colocar semente. Então pode fazer tipo uma omeletezinha, bate o ovo, coloca tudo isso e bota na frigideira. Vai virar uma omelete. E aí você vai fazer uma omelete de ovo com semente. Se você tá fazendo o ciclo da semente, já aproveita para usar a sementinha da semana lá no ovo, entendeu? A Samira tá dizendo que ela usa o ovo cozido com chia. Como? Você pega o ovo, come ele, amassa e bota chia. Imagino que seja isso, né? A Ale tá dizendo que ela bebe a cúrcuma com pimenta preta e água morna pela manhã em jejum. É horrível. Mas ela sente diferença quando fica muito tempo sem beber. Sim, inclusive ajuda na dor, tá? Para mulheres que têm muita cólica, isso vai ajudar na dor. É ruim mesmo. Falar que é bom é mentira. Se eu falasse aqui, eu adoro tomar. É mentira. Mas é a
aquilo, né? Somos adultas, não fazemos tudo só, a gente não faz só o que a gente gosta, a gente faz o que é necessário. Então, comecem a introduzir o shot, não precisa ser todo dia. Vão colocando de vez em quando o shot, porque isso já vai dar uma animada no organismo de vocês, uma aceleradinha no organismo, tá? Então, assim, usem esses alimentos, né? E aí, outro alimento que vocês têm que usar, outro nutriente, é a chia. Por quê? A chia é fonte de ômega 3. Eu também adoro orégano, Daniela, porque eu tenho a sensação de que quando eu tô comendo orégano, me lembra assim da pizza. Então, às vezes, eu tô comendo um ovo com orégano, parece que eu tô comendo uma pizza. Às vezes, eu uso queijo frescal, eu coloco orégano, parece que, né? Sempre aquele cheirinho da pizza parece que tá ali por conta do orégano. Eu gosto de colocar, ontem eu fiz frango assado, eu coloquei no tempero cúrcuma, coloquei orégano, coloquei curry, eu saio jogando tudo, colocando lá os temperos e fica bom. Então, ó, ômega 3, falamos também dele, né, como suplemento. O ômega 3 é potente antioxidante, muito já estudado, muito falado, importante para mulheres com mioma. E como é que a gente usa o ômega 3? O ômega 3, as fontes de ômega 3, elas não são fontes que a gente consome muito, né? O peixe de água fria, os peixes gordurosos, salmão, atum, cavala, sardinha, não são peixes que a gente consome diariamente. Então, a dica é suplementar mesmo o ômega. E na live de suplementação, eu falei especificamente de ômega, inclusive fiz um post falando assim, dando dica de como escolher o melhor ômega 3 para você suplementar. E como eu tô falando dele aqui, só para vocês lembrarem, no mínimo 1 grama de ômega 3, né, de EPA com DHA. Sempre quando for escolher o ômega 3, tem que ter mais quantidade de EPA. Olhem lá o rótulo que vocês vão ver que existem 2 frações, EPA e DHA. E aí vocês vão escolher o ômega com mais EPA. Na live de suplementação tem isso em detalhes para vocês e também no post que eu escrevi aqui. Então, ômega 3, ótimo nutriente para a gente usar. Tirando essas fontes animais, onde a gente também tem ômega 3? A gente tem ômega 3 na linhaça, que mulheres com mioma têm que consumir com certo cuidado. E também na chia, tá? Thaís, mas a chia tenho que deixar ela hidratando para consumir? Se você puder, ótimo. No pudim de chia, maravilhoso. Mas não é uma obrigação, tá? Inclusive, eu pesquisei antes, até quando eu fiz uma vez um post falando de chia, porque muitas pessoas pensavam assim, se eu consumir a chia seca, não adianta. Adianta sim, tá? Não tem problema, você pode consumir a chia sem hidratar. Inclusive, é o que eu mais faço. Eu não deixo a chia hidratando sempre para consumir, não. Eu consumo ela sem mesmo hidratar. E aí, onde eu uso a chia, tá? Eu confesso que eu não tenho muito hábito de usar chia no ovo, mas a minha mãe, ela faz isso, a minha irmã faz isso, eu não faço. Eu uso mais a chia nas frutas, no iogurte, no pudim de chia. Então, às vezes, eu vou comer à tarde, quando eu não preparei nada e eu quero comer um lanche saudável, eu faço banana amassadinha, boto whey vegano, canela e chia. Aí, nessa que a banana sai aquele líquidozinho, a chia, se você deixar ela ali uns 4, 5 minutos, ela já dá uma hidratadinha. Então, eu gosto muito de consumir a chia assim, na fruta, no iogurte, faço pudim de chia, né? Que eu acho também uma refeição boa. Você pode usar de manhã, você pode usar ela à tarde, pode usar como ceia. Então, assim, a chia é um alimento que vocês podem usar, inclusive, na crepioca, tá? E eu também gosto de fazer na crepioca. Eu misturo na massa da crepioca a semente de chia. Quando eu faço pão de frigideira, eu também gosto de colocar chia. Então, assim, eu tento colocar chia onde eu posso, tá? Porque também é um alimento fonte de ômega. Embora essa chia com esse ômega, o ômega da chia não é um ômega que o nosso corpo aproveita de imediato. Ele tem que ser convertido em EPA e DHA, tá? O corpo tem um trabalhinho maior para converter. Mas também é importante, porque além de ômega, a chia também é fonte de fibra, é fonte de proteína. Então, é importante para ser utilizada na sua rotina.
não é algo que você tenha que esquecer que existe. É importante ter na rotina e usar com frequência. Ah, mas a chia é cara. Realmente ela não é muito baratinha. Mas você consegue comprar pouquinho, porque ela é bem levinha, né? Vende a quilo. Eu sempre compro a granel. Não compro esses pacotes fechados, que eu acho muito mais caro. Então eu compro a granel mesmo. E aí boto num potinho de vidro na geladeira, tá? Sempre guardo na geladeira o potinho de vidro. E vou utilizando. Porque a gente usa pouco, né? Você pode usar por dia, no total do seu dia, uma colher de sopa, ou pode usar uma colher de sobremesa ao longo do dia, tá? E aí vocês vão revezando. Olha a quantidade de nutrientes que a gente já falou aqui, ó. A gente já falou de resveratrol, de quercetina, já falamos do ômega 3, né? Falamos também do uso de sementes, falamos do uso de saladas, de legumes, de verduras. Vejam que é tudo que você compra, né? São todos alimentos que a gente vê que nasce, né? São comida que a gente chama de comida de verdade, tá? A Maria tá perguntando que quem tem gordura no fígado e pedra na vesícula pode usar chia? Pode, tá? A gordura que a gente tem que evitar quando tem gordura no fígado, né? Quando tem esteatose hepática, é a gordura vinda de ácidos graxos saturados, é a gordura animal, tá? Então é a gordura das carnes, né? Da manteiga, é a gordura da margarina, agora a gordura do azeite, a gordura da chia, a gordura das castanhas, a gordura do abacate, a gente pode consumir porque são gorduras boas, tá? Então não confundam. É importante, é interessante você ter falado isso exatamente por isso. A gordura no fígado, ela vem pelo excesso de consumo de carboidratos, pelo excesso de triglicerídeos, né? Que a gente tem no açúcar, no carboidrato, no açúcar, que a gente tem nas guloseimas, que a gente tem nas besteiras, no excesso de peso. O excesso de peso faz o nosso corpo acumular gordura e chega uma hora que essa gordura não tem mais para onde ir e ela vai pro fígado, tá? Então, não é deixar de comer sementes e chia, não. Tudo bem? Paula, a gente fez uma live, eu fiz uma live só de chás, tá? E essas lives estão lá no meu YouTube. Tem uma playlist que eu vou deixar o link aqui depois. Mas se vocês forem lá no YouTube e botar Thaís Pires, vai aparecer o meu canal. E aí tem lá todas as lives falando sobre isso. Tá tudo bem organizadinho lá. Por isso que eu preferi deixar lá, inclusive. Tá? Então, meninas, até agora, tudo isso que eu falei aqui são alimentos anti-inflamatórios, tá? São alimentos que proporcionam carinho pro nosso corpo, tá? Nutrição pro nosso corpo contra os miomas. E aí, mais o que? Antes de eu ir para as perguntas, o que eu queria falar para vocês que vocês têm que consumir? Proteína vegetal. O que é proteína vegetal, tá? Lentilha, ervilha, grão de bico, feijão preto, feijão branco, feijão fradinho, feijão mulatinho, feijão verde, feijão vermelho, qualquer cor de feijão. A carne vermelha, ela deve ser evitada, não é proibida, mas evitada, porque tem vários estudos que associam risco de excesso de ingestão de carne vermelha com o crescimento de mioma. Então a gente vai preferir porco, não, porque porco também é carne vermelha. A gente vai preferir frango, vai preferir peixe e vai preferir as proteínas vegetais, que seriam as leguminosas, as sementes, as oleaginosas, tá? Preferir sempre o remolho quando for consumir feijão, lentilha, grão de bico. O que é o remolho? É deixar de molho. Pegar o grão que você vai cozinhar e colocar na água. E não sei vocês, mas o que eu observo muito na minha casa? Quando eu vou deixar o grão de bico de molho, essa semana eu fiz grão de bico. E aí eu sempre deixo mais de 24 horas de molho. E eu percebo que passado 24 horas é quando começa a ter mais espuma. No início não aparece espuma nenhuma. Se eu provavelmente fosse cozinhar o grão de bico ali, eu não ia achar assim, não tem nada. Quando eu normalmente boto de manhã pra ficar de molho, aí vou trocando a água ao longo do dia. Quando chega no dia seguinte de manhã, a panela, né, normalmente eu deixo numa vasilha, a vasilha tá lotada de espuma por cima. E aí eu troco e só vou cozinhar no dia seguinte à noite. Então eu deixo assim 36 horas de molho.
Precisa deixar isso tudo? Não, né? Fala-se, as recomendações são de você deixar de 8 até 12 horas. Por que que eu deixo? Porque eu observo que eu tenho uma sensibilidade maior quando eu como grão de bico e quando eu como lentilha. Se eu deixar pouco tempo de molho, eu fico com muitos gases, fico muito estufada com dor. Então eu prefiro deixar esse tempo todo de molho. E aí eu comecei a observar isso, que quando eu deixava de molho, era lá depois de 24 horas que ele ficava lotado de espuma, tá? Então, deixem de molho. Por quê? Não é só pelas essas questões que eu falei aqui de você sentir gases, né? E dores, não. Vocês, E observa, tá? Estação receita. Se você for deixar mais de 24 horas, observa se no final não vai ficar com muito mais espuma. O meu fica com muita espuma, é absurdo o jeito que fica. E aí, meninas, voltando aqui ao assunto, né? Vocês deixem de molho por quê? Grãos, leguminosas, costumam ter fitato ou ácido fítico, que é uma substância que a gente chama de fator antinutricional. Além de contribuir para dar gases, para dar estufamento, elas também, essas substâncias, elas atrapalham a absorção do ferro. Então vamos lá, você comeu feijão. Feijão a gente pensa logo em quê? Feijão é fonte de ferro. Se você não deixa esse feijão de molho, esse próprio fitato que tem no feijão vai atrapalhar a absorção do ferro do feijão. Olha que louco, né? Então, assim, você come o feijão achando lindamente que ele vai contribuir para as suas fontes de ferro. Mas se você não deixou ele de molho, ele não vai ser absorvido da mesma maneira que seria se você deixasse ele de molho. Por isso que a gente diz que tem que deixar de molho para eliminar os fatores antinutricionais. A Sam tá dizendo aqui, ó, todos os feijões devem ser deixados de molho? Sim. O único feijão que não precisa ser deixado de molho é o feijão azuki. Não sei se vocês conhecem. Nunca comi, tá? Eu conheço o feijão azuki, mas eu nunca comi. É um feijão tido, né, como que causa menos problemas digestivos e ele não tem necessidade de ser deixado de molho. É o feijão azuki. Então, para aquelas pessoas que têm muita sensibilidade e às vezes evitam de comer o feijão porque deixam ele de molho e ainda assim tem muitos gases, muita distensão abdominal, usem o feijão azuki. Combinado? Tá? Então, meninas, olha, vou lá para as perguntinhas de vocês, mas queria resumir aqui o que vocês têm que fazer. É claro que eu vou falar, tá? No evento, lá no Desmiome-se, nos dias 14, 15 e 16 de março, eu vou falar com detalhes de outros assuntos que a gente não abordou aqui. Mas o que eu queria deixar para vocês como premissa? Não tem mistério, tá? Mas tem que comer comida de verdade. Claro, existem, né, detalhes que eu não consigo falar aqui agora, né? Fui falando ao longo dos dias, mas que a gente tem que ter uns cuidados especiais, utilizar algumas coisas em melhor quantidade, algumas estratégias de detox, mas de um modo geral, para aquelas que não têm uma orientação individualizada, não tem, né, um acompanhamento individualizado, é sempre pensar o que eu tô comendo no meu prato. É arroz, feijão e carne? Tá errado, tá? Tem que comer. Só um minutinho, gente, que meu fone caiu. Um minutinho. Voltei. Ele caiu, já peguei. Então, tem que comer comida de verdade, tá? Tem que parar e analisar. O meu dia passou hoje, eu comi fruta. Vocês comeram frutas hoje? Tem que pensar nisso. Porque vai no automático e a gente não come. Quando vai olhar, come arroz, feijão e uma proteína animal. Não comeu salada, não comeu legumes. À tarde pegou um pacotinho de biscoito, porque é mais fácil para comer, usou um todinho, usou um Nescau do café da manhã com pão com manteiga. Diante de tudo que a gente falou aqui nessas 2 semanas, né, vocês já devem ter um pouquinho já a ideia de que tá errado. Temos que lembrar sempre, vamos nutrir o nosso corpo e o nosso útero. O útero precisa ser tratado com carinho. Se você quer que seu útero te dê boa saúde, você precisa dar para ele nutrientes bons. Vamos lá. O útero tá ali e que para muitas ainda, né, querem ser mãe, vai gerar um bebê. Quando você faz uma casa,
quando você faz uma festa de casamento, você sempre quer o quê? Fazer o melhor. O melhor dentro das suas condições, né? Então, se você vai fazer uma casa, você vai montar a sua casa quando vai casar. Você quer colocar tudo bonitinho dentro das suas condições. Se você vai construir uma casa, você quer colocar lá o melhor piso, o melhor azulejo dentro das suas condições. Se você vai ter um filho, você quer comprar as melhores roupinhas, você quer comprar dentro das suas condições. A mesma coisa é a saúde. A gente tem que se alimentar dentro das nossas condições da melhor maneira possível, buscando dar a melhor matéria-prima para o nosso corpo. Porque o que a gente come é o que vai nutrir a gente, é o que vai fazer a gente ter as células funcionando, né? É a nossa saúde. O que a gente come é a nossa saúde, é reflexo. Então, não adianta comer só porcaria e achar que vai estar saudável. Não vai estar, tá? O nosso útero precisa de carinho. Vamos aqui para as perguntas. Não tomo café, não gosto de leite, só consumo leite com Nescau, mas tem muito açúcar. O que tomar além de chás? Bom, se você não gosta de café, não gosta de leite, chá e água. Te indico tomar chá, te indico tomar água. Você pode fazer um suchá, que é uma mistura do chá com um pouquinho de suco, que aí você coloca uma quantidade bem menor, tá? Mas a gente também, meninas, a gente precisa parar com a mania de achar que toda vez que come tem que beber alguma coisa. É um hábito que a gente tem. Não tem que beber toda hora. Mas você pode usar água, pode fazer suchá, que é o chá misturado com suco. Você pode usar chá, tem vários chás, você pode misturar, pode saborizar o seu chá. Você pode fazer smoothie, né? Que é tipo uma vitamina, que você pode usar bebida vegetal com fruta congelada. Você pode colocar uma proteína de colágeno, uma proteína vegana. Então a gente pode fazer, né, preparações que vão ser como se fossem bebidas, mas entendam que a gente não tem obrigação de beber, tá? Não tem. A Josiele está perguntando se a alimentação pode ajudar a diminuir miomas. Sim, pode, tá? É garantido que que você de repente não vai passar por um procedimento cirúrgico? Não, eu não posso garantir. Mas eu garanto que uma alimentação anti-inflamatória vai te trazer mais bem-estar, vai te aliviar dos sintomas que você tem e sim, pode reduzir os miomas, tá? Mas qualidade de vida é garantido que você vai ter. Não falo aqui que a alimentação vai sumir mioma, isso é mentira, tá? Ou então, se já aconteceu com alguém, foi milagre divino. Pela ciência não existe isso, de você só tratar o mioma com alimentação e vai ficar tudo bem. Se o mioma é pequeno, você consegue controlar. Agora, aqueles miomas muito grandes, muitas vezes vão ter que passar por cirurgia mesmo. Eu sou uma prova viva disso, né? Eu tive que passar por uma cirurgia porque os meus miomas já estavam no estágio, quando eu comecei a cuidar, eles já eram grandes demais, não ia adiantar. Se eu esperasse testar 3, 4 anos de alimentação anti-inflamatória para ver se eles iam reduzir, eu ia virar um papel de tão anêmica que eu tava. Então, né, a gente tem que pesar essas questões, tá? A Luciana tá perguntando se o arroz deve ser evitado por quem tem mioma. Não, de maneira alguma, tá? A gente pode preferir o arroz integral, por ser fonte de fibra. A gente pode usar um vegetal junto com arroz. Eu gosto de colocar agrião, couve, brócolis, cenoura. Então a gente pode incrementar esse arroz. Semente, você pode preparar o arroz e depois jogar semente de girassol, semente de abóbora, semente de gergelim, misturar um pouquinho de semente no seu arroz para o arroz ficar mais nutritivo. Agora deixar de comer arroz não, tá? Pode comer, não tem problema. A Daniele está perguntando se pode comer camarão, fígado bovino e caranguejo. Vamos lá. Camarão e caranguejo. Teoricamente você pode, porém são alimentos que podem estar contaminados, tá? O caranguejo então come muitas impurezas. Então não é um alimento que você deve comer. Mas também ninguém come camarão e caranguejo todo dia, né?
coma se você estiver com muita vontade, mas saiba que são alimentos que podem estar contaminados com metais pesados, tá? Fígado bovino é carne vermelha. Temos que reduzir o consumo de carne vermelha, tá? Deixa eu responder aqui mais algumas perguntinhas. Eita, que tá... Calma aí que tá caindo aqui. A Sam tá perguntando por que a chia tem que ser colocada na geladeira. Na verdade, não tem uma obrigação de colocar na geladeira. Eu gosto por conta do calor, tá? Porque às vezes o calor, como a chia é fonte de gordura, essa gordura, dependendo do calor, dependendo da luz, né, que entre na sua cozinha, ela pode ser oxidada, tá? Então eu gosto por isso, mas não tem uma obrigação não, tudo bem? Boa pergunta. A Daniela tá perguntando, tá dizendo que não consegue ficar sem um café com leite, se ela pode tomar mesmo sendo uma xícara pequena. Pode, mas é aquilo, tá? Você consegue sim, é questão de costume, de hábito. Eu não indicaria todo dia você ficar usando café com leite, não sei se você usa ele adoçado ou não, todos os dias. Mas de vez em quando use, mas tente, até pra gente não deixar as comidas dominarem a gente. A gente é que tem que escolher a comida, não é a comida que tem que escolher a gente. Então assim, tenta revezar, fica um dia sem, no outro dia você consome. Agora assim, tá proibida de beber? Não, mas evita achar que você é dependente daquilo. Vamos trabalhar nossa mente, a gente não é dependente da comida, tá? Nesse sentido, né? Claro, a gente precisa de comida para viver, mas a gente não é dependente de uma comida específica, tá? A gente tem que variar. Até porque quando a gente varia, a gente também ajuda a modular a nossa microbiota, que são as bactérias que vivem no intestino. Essas bactérias, elas precisam estar ali diversificadas, variadas. E a gente consegue isso quando a gente varia a quantidade de alimentos, a qualidade. Então, se você come sempre a mesma coisa, o seu intestino vai ter sempre as mesmas bactérias. Então, é interessante diversificar, tá? Vou responder mais uma antes de me despedir. A Alexandra tá perguntando aqui se a água com gás faz mal à saúde. A água com gás e limão eu acho uma ótima opção, uma excelente estratégia para quem tá querendo retirar o refrigerante, para quem às vezes tem que cortar, né? Porque tem algumas mulheres que precisam cortar o suco por conta de calorias, né? Por conta de diabetes. E aí é uma opção ótima para poder você usar para quem precisa muito beber água, tomar algum suco, beber água é importante. Para quem precisa beber alguma coisa junto com a comida, né? A água com gás eu acho ótima, é uma ótima opção, tá? Meninas, falta alguns segundos aqui pra gente terminar a live. Ontem eu acabei sendo desligada aqui sem me despedir de vocês. Me despeço agradecendo mais uma vez a colaboração de vocês aqui participando, né? Semana que vem, lembrando, a gente tem o nosso evento Desmiome-se. Para aquelas que ainda não se inscreveram, as inscrições se mantêm abertas. Elas continuam abertas aqui no link do meu Instagram, tá? O evento não vai ser aqui, o evento vai ser num outro ambiente, então vai receber o link para assistir ao evento as mulheres que se inscreveram, tá? A gente tem muita gente inscrita, mas nem todo mundo que está inscrito entrou no canal do WhatsApp, né? Eu vou mandar as informações pro e-mail que vocês preencheram no formulário e também no canal do WhatsApp. O canal do WhatsApp está sendo exclusivo para eu mandar as informações. E aí a gente também tem a comunidade do Facebook, que lá vocês podem falar, eu tô olhando, tô respondendo, tô ajudando vocês por lá. Então, se vocês querem perguntar alguma coisa, coloca lá, tá? Coloca lá, faz esse caminho aí de entrar no evento, entrar no WhatsApp e entrar lá na comunidade do Facebook. Eu tô aqui disponível para ajudar vocês, sempre respondo comentários, claro.
Pode ser que passe um ou outro, porque às vezes o fluxo é grande e eu não consigo ver. Mas eu tento, na maioria das vezes, responder a todo mundo. Sou sempre muito solícita, porque eu entendo que vocês carecem, que vocês precisam de informação. Por muito tempo eu não tive essa informação e por isso que eu tô aqui, ó, martelando e sendo chata às vezes com vocês, mas é necessário. Essa informação é importante. Não só vocês, como outras mulheres precisam saber. Então avisem para as pessoas que quem tem mioma tem que cuidar da alimentação, sim. Não é só tratar com anticoncepcional, tem que cuidar da alimentação, tá? Então eu me despeço de vocês dizendo o seguinte: cuidem do útero de vocês, cuidem da saúde de vocês. O útero representa a feminilidade, né? O útero tá ali para gerar o bem mais precioso da vida de uma mulher, para aquelas que desejam ser mães. Então cuidem, alimentem, nutram o útero de vocês com o maior carinho e a maior dedicação que vocês possam ter, tá? Um beijo e a gente se vê no Desmiome-se. Boa noite!